para vocês aí sobre concordar. Aí vocês concordam aí, por favor, se chegar, né? Sobre a questão da gravação da aula. Mas vamos lá, agora já está gravando. Bacana. Então, em Gênesis capítulo 15, no versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Chegou mais uma irmã aqui. Perdão, irmãos, estou interrompendo aqui só porque estou admitindo o pessoal que está chegando aí. Vamos lá. Depois dessas coisas, chegou mais uma irmã. Bem-vindos. Vamos lá. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Pedi a Samara para cortar o microfone, por gentileza. Já cortou. Vamos lá. Em uma visão dizendo: não temas, não temas. Eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Versículo 1, tá, gente? Versículo 5 diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e quantas estrelas se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Isso diz para nós agora: e creu ele no Senhor. Preste atenção. E creu ele, quem? Abrão. Creu no Senhor e isso foi imputado. Isso foi imputado para a sua justiça. Versículo de número 12. Diz assim: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Versículo 12. E no versículo 17, eu estou colocando os versículos que eu vou utilizar um pouco mais aqui, tá? Diz assim no 17: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça. Tem tradução que está assim, uma fumaça, tá? Uma fumaça, um fogo fumegante. Tem várias traduções. E uma tocha de fogo. Tem tradução que está aí, uma tocha acesa, que passou por aquelas metades. Bom, essa aliança que nós acabamos de ler, ela é chamada de aliança abrâmica. Na teologia, a gente estuda essa aliança e a gente tem esse título dessa aliança chamada Aliança da Promessa, Aliança Abrâmica. É uma aliança até bastante conhecida por nós, que é a aliança que foi feita com Abraão. Essa aliança também é chamada de aliança de sangue, né? Ela foi feita através do sangue de animais. Essa aliança, ela aconteceu quando Deus faz essa promessa para Abrão. E havia um costume entre os hebreus de todas as vezes que houvesse uma aliança de sangue entre eles, eles fizessem isso na prática. Porém, não na prática, preste atenção nisso aqui, não na prática do próprio corpo, da própria pessoa, mas através de animais. Então, eles pegavam os animais, eles partiam os animais no meio, e naquele lugar onde partiam os animais, jorrava o sangue, caía o sangue. E aí eles colocavam uma parte de um lado, uma parte do outro, e o sangue ficava no meio. Aquelas duas partes, quando eu digo as partes, agora eu estou falando sobre pessoas, aquelas duas partes que entravam nessa aliança, elas tinham a responsabilidade de passar entre as partes. E por que elas passavam entre as partes? Porque ali estava sendo feito um pacto de sangue entre as duas pessoas. De modo que qualquer um dos dois que quebrasse essa aliança morreria como aqueles animais. Seriam partidos como aqueles animais. Então, era um costume da época, era um costume hebreu, né? E Abrão sabia já desse costume. Tanto é que, se você analisar o texto, nós não lemos o capítulo todo, mas se você analisar o texto, você vai perceber que Deus pede que Abrão ele pegasse os animais. Mas Deus não pede a Abrão para partir os animais no meio. Ele só pede para Abrão pegar os animais, né? Mas Abrão já pega os animais e parte ao meio. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele já sabia, ele como hebreu, ele já sabia que existia esse tipo de pacto, e ele já sabia que Deus havia feito a ele uma promessa, uma aliança.
Então, ele já imaginava o que ia acontecer, então ele se adianta e parte aqueles animais ao meio e já prepara todo aquele ambiente para aquela aliança de sangue ser firmada. Naquela época, aquela aliança ela era muito séria. Era a aliança mais séria que existia, por isso que ela chamava aliança de sangue. Sangue fala de vida. Então, ali eles estavam empenhando vida um ou outro, né? Então, na verdade, quando eles empenhavam esse tipo de aliança, se eu empenho essa aliança com alguém, eu preciso morrer antes desse alguém. Se vier alguém para assassinar o meu amigo, essa pessoa que entrou na aliança comigo, eu preciso defendê-la ao ponto de morrer. Então, essa era a aliança da época, aliança de vida, aliança de um vivendo dentro do outro, um vivendo pelo outro, um sendo mais importante do que o outro. Imagine se todo casamento fosse assim, né? Não teria divórcio, né? Então, o nível da aliança ele era tão profundo, de modo que um comprometia a vida para o outro, isto é, a vida do outro que estava nessa aliança era mais preciosa, preste atenção nisso aqui, querido, era mais preciosa do que a própria vida. Esse era o tipo de pacto que existia na época. E quando Deus, então, ele faz essa aliança com Abrão, ele faz essa promessa da descendência de Abraão, que seria bendita todas as nações da terra, fala do pacto que ele teria com os filhos biológicos de Abrão, a sua descendência, que ela seria peregrina na terra do Egito, que ele ia depois castigar a nação que escravizou os descendentes dele. Ele faz tantas promessas. E Abrão, a Bíblia diz no versículo 6 que Abrão ele crê nessa promessa. E que só pelo fato dele ter crido nessa promessa, foi imputado para a justiça, isto é, foi o suficiente. Preste atenção, eu já estou falando de nova aliança aqui. Foi o suficiente para que ele se apropriasse de tudo aquilo que aquela aliança estava a oferecer. Então, ele simplesmente apropriou de uma aliança que foi feita a ele sem sequer ainda participar dela. Então, vamos lá. Então, Deus, ele faz o seguinte, ele pede a Abrão os animais, Abrão parte esses animais ao meio, e quando estava aquele ambiente todo pronto, aquele simbolismo da cruz, porque ali era um simbolismo da nova aliança que aconteceria na cruz do Calvário. Quando estava tudo já organizado para, então, passasse nas partes, né? O que seria muito natural, que seria muito comum, uma vez que Deus estava fazendo uma aliança com Abrão, seria muito comum Deus, por ser o autor da aliança, passar primeiro, e depois Abrão também passar, e ali haver entre os dois o pacto da aliança, a aliança de sangue, o que seria muito comum, que seria normal para o hebreu, porque ali havia duas partes, e uma das partes era o próprio Deus e a outra parte era Abrão. O que seria o mais normal de acontecer, que seria Deus passar pelos animais e depois Abrão passar, não aconteceu. Não aconteceu. O que Deus fez? E isso a gente precisa observar que isso é um divisor de águas quando a gente tem essa compreensão. O Deus, ele, depois do ambiente todo preparado, Deus põe Abrão num profundo sono. Por que Deus fez isso? Porque o homem não é homem de aliança. Porque todo homem quebra a aliança. E imagine uma aliança no nível desse. Uma aliança de sangue, uma aliança que é o empenho à própria vida. Deus não seria covarde de fazer isso com Abrão, porque Abrão ia falhar e ele teria que morrer, ele teria que pagar com o próprio sangue. Todo ser humano ia falhar, como a gente falha todo dia. Então, Abrão, ele não participa do pacto de sangue. Ele recebe essa aliança, ele se apropria dessa aliança, ele se apropria dos benefícios dessa aliança, ele se apropria das promessas que foram concretizadas no pacto de sangue pela fé. Por isso que Gênesis 15:6 fala que Abrão creu. Ele creu. A fé de Abrão, por isso que ele é o nosso pai na fé,
Porque quando ele creu nessa promessa, foi o suficiente para que ele se apropriasse sem sequer fazer o pacto. E Deus pega Abrão e coloca Abrão num profundo sono. E Abrão vai dormir. Você encontra essa parte, não sei se você prestou atenção, nós lemos no versículo 12. Diz assim, olha, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E o que acontece agora? Preste atenção, no versículo 17. Então, Abrão está dormindo, ainda que Deus está falando, mas Abrão está num momento de sono profundo. O texto fala aqui que Deus fala com Abrão, mas é um momento que aconteceu aqui antes de Abrão dormir, ainda que não está cronológico aqui, e Abrão cai no profundo sono, exatamente no mesmo tempo, preste atenção, e pondo-se o sol, ele cai no profundo sono. E no versículo 17, o texto volta a dizer, e pondo-se o sol, posto-se o sol, então foi o mesmo momento. Quando Abrão cai no profundo sono, que foi posto-se o sol, no versículo 17 repete que foi o mesmo momento, então esse texto do versículo 13 ao 16 foi dito antes de pôr o sol, ainda que está fora da ordem aqui, e foi dito a Abrão, Abrão cai no profundo sono, e aí a Bíblia relata o momento que foi quando o sol se pôs, e no versículo 17 volta a dizer que quando esse sol se pôs e Abrão caiu no profundo sono, houve escuridão, que diz também no versículo 12 que houve essa grande escuridão. Olha só, irmãos. E a Bíblia diz para nós que assim que Abrão entra no profundo sono e entra-se um momento de escuridão, então uma fumaça passa pelas metades. E essa fumaça, quem é essa fumaça? Sempre passa pela metade o autor da aliança, aquele que chama para a aliança. Ele é o primeiro, era o costume dos hebreus. Então, se eu chamei, por exemplo, o Alessandro para a gente fazer uma aliança de sangue, então, se saiu de mim o desejo de ter uma aliança com ele, eu sou o primeiro a passar pelas metades. Como, nesse caso aqui, Deus chama Abrão para uma aliança, então Deus passa primeiro como a fumaça nessas partes. Pastor, por que você sabe que Zé Carlos, seu áudio foi desconectado. Ei, tá me ouvindo agora? Voltou? Sim. Ok, Voltou. Tem muito tempo que estava desconectado ou agora? Não, agora. Que bom, que bom. Então vamos lá, eu vou só repetir esse finalzinho. Então, quem passa pela metade é quem propôs a aliança. O primeiro a passar pela metade. Então, Deus que propôs a aliança com Abrão, Deus então passa como a fumaça. É a mesma fumaça que manifestou lá no tabernáculo, né? No lugar santo dos santos. Deus se manifestava em forma de fumaça. A fumaça vinha ali no santo dos santos, no tabernáculo. Então, Deus passa por essa metade. Bom, o que seria correto, uma vez que Deus estava fazendo uma aliança com Abrão? Seria Abrão, como eu disse, passar pelas metades. Mas onde estava Abrão? Abrão estava no profundo sono. Então, quem passou pela metade com Deus? Quem fez essa aliança por Abrão? A gente lê no final do versículo 17, que fala assim, e uma tocha acesa passaram pelas metades. Quem é a tocha acesa? Quem é a luz do mundo? A tocha acesa é um tipo, gente, se a gente estudar esses símbolos, nós vamos perceber que aqui está o Pai e o Filho. Então, quem passou por essas metades, quem fez uma aliança de sangue, que foi concretizada na cruz do Calvário, que foi a morte de Cristo na cruz, foi o Pai e o Filho. A aliança foi feita, esse símbolo aqui é um símbolo da nova aliança. E a aliança, da nova aliança, ela não foi feita entre Deus e nós. Nós cremos nessa aliança, nós entramos nessa aliança por um único caminho. Não é o caminho das obras, não é o caminho do meu esforço para não quebrar a aliança, não é o caminho da minha obediência, da minha fidelidade, de não pecar. Claro, querido, que o pecado por si tem consequências terríveis, terríveis.
Claro que Deus não nos chamou para o pecado, claro que Deus nos chamou para a santificação, para a obediência, para o temor, para a fidelidade, para uma vida com Ele, uma vida íntegra nele, em todas as áreas da nossa vida. Assim como o Pai é, nós devemos ser como filhos. Claro, mas nunca podemos entender que a aliança que foi feita na cruz tem a ver com uma obra que eu faço. É necessário que eu faça alguma coisa para me obter dessa aliança. É um processo inverso. Eu creio na aliança e por isso faço. Eu não faço para me apropriar da aliança que foi feita. Eu creio numa aliança que foi feita e por isso eu faço. Então eu não sou um santo para ser salvo. Eu sou um salvo para ser santo. Tudo aconteceu na cruz primeiro. E tudo que aconteceu na cruz não depende de mim. Não fui eu quem fiz. Não há nenhuma obra minha nisso. Essa obra foi uma obra do Pai e do Filho. Esse foi um tipo da nova aliança que veio se concretizar onde? Na cruz do Calvário. E qual foi a posição de Abrão? Quem é Abrão? Abrão somos nós. Abrão é o humano, é a raça humana, é a nossa limitação, é a nossa fraqueza. O que Deus fez com Abrão? Colocou Abrão num profundo sono. Deus estava dizendo para Abrão, assim, Abrão, não precisa se preocupar, não é o seu trabalho, não é a sua força, não é a sua dedicação, não é o seu empenho, não é porque você é bom, não é por nada disso que você vai receber tudo que eu te prometi. Você vai receber porque eu estou dando o meu filho por você, porque eu e ele vamos fazer um pacto, nós vamos fazer uma aliança de sangue por você e por toda a sua descendência hebreia e por todo aquele gentil que crê. Eles serão benditos também, as famílias da terra serão benditas por causa de uma aliança que eu e meu filho vamos firmar, vamos concretizar lá na cruz do Calvário. E só há uma forma, Abrão, que você pode entrar nessa aliança, só uma forma que você vai participar dessa aliança e que todos os benefícios dessa aliança vão alcançar a sua vida, quando você descansar e apenas crer. Então, tudo que acontece no tempo dessa aliança firmada na cruz do Calvário, a favor da nossa vida, é pela nossa fé. Eu costumo dizer que a obra da cruz é uma obra suficiente, é uma obra completa, é uma obra de cura, de prosperidade, de salvação, principalmente. A cruz pagou tudo por mim, querido. Tudo por mim, ao mesmo tempo que ela não pagou nada. Estranho, né? Estranho. Eu vou explicar. A cruz pagou tudo por mim. Tudo que eu imaginar. O sacrifício foi perfeito, foi suficiente. Deus me colocou como Abrão no sono, no descanso, numa apropriação de tudo o que ele fez. Isso tudo é para mim e, ao mesmo tempo, nada disso é para mim. Como assim, pastor? Eu explico. Isso só se aplica na minha vida. Isso só tem materialização na minha vida se eu crer. Então, se eu não crer, tudo foi em vão. Todo o sacrifício da cruz, ainda que foi perfeito, foi em vão. Por que Abrão, tudo que Deus prometeu a Abrão se cumpriu? Porque ele creu, o texto é claro no versículo 6. Ele creu, e isso foi o suficiente para ser imputado como justiça. Então, querido, a nova aliança não é nada que você faz. A nova aliança não é preço que você paga. A nova aliança não é porque você é bom, no tempo da nova aliança, por isso que é um privilégio para nós ter nascido no tempo pós-cruz, no tempo da nova aliança, no tempo da obra consumada, porque hoje não é nada que eu faço, hoje é tudo que eu creio numa obra que foi feita. Eu não sou abençoado por aquilo que eu faço, eu não sou bom em nada, ele é bom. Eu não sou abençoado porque eu fiz alguma coisa, eu sou abençoado porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Mais um detalhe dessa aliança, para que vocês entendam, ela funcionava da seguinte forma. Imagine que eu fiz uma aliança com o Alessandro, vou usar o Alessandro de novo como exemplo. E aí imagine que o Alessandro, aparece depois uma dívida do Alessandro, ele faz uma dívida lá, alguma coisa errada que ele faz de 50 mil reais. Eu tenho 100 mil. Eu fiz um pacto de sangue com ele. Ele tem uma dívida de 50 e eu tenho 100 mil em crédito. Então, o que está acontecendo aqui? Eu e ele temos uma dívida de 50
e eu e ele temos 50 mil sobrando no banco. O pacto de aliança ele era tão sério que a vida do Alessandro é a minha vida. A minha vida é a vida do Alessandro. Eu fico dentro dele, porque se ele morre, eu morro. E ele fica dentro de mim. E olha que interessante isso. Quando Abraão creu, ele foi para dentro de Cristo. Ou, na verdade, ele foi para dentro do Pai, porque concretizou dentro de Cristo para aqueles que nasceram pós-obra da cruz. Então, eu e você hoje, quando nós cremos, nós vamos para dentro de Cristo, porque Ele morreu por nós, Ele derramou sangue, Ele fez o pacto de sangue por nós. Então, nada que acontece na terra acontece sem passar pelo sangue, sem passar pela obra consumada da cruz. Colossenses 3:3, Paulo é claro, ele fala assim, nós estamos dentro de Cristo e Cristo está dentro do Pai. Porque entre o Pai e o Filho foi feita uma aliança, então foi para dentro do outro. E eu, pela fé, eu estou dentro de Cristo e, consequentemente, dentro do Pai. Então, todas as vezes que Deus olha para a minha vida, quando Ele vê uma necessidade, alguma demanda, Ele não me socorre porque eu oro muito. Às vezes você conquista muitas coisas debaixo da oração e você crê nisso, mas não é por isso. Você pode até orar muito, não tem problema. Ore bastante mesmo. Mas entenda que orar nem sempre é pedir, é estar com Ele. Mas não é por muito orar, não é por tanto preço que você pague de madrugada, jejum, um monte. Você é abençoado já, porque Cristo já morreu. Efésios 1:3 fala, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Por favor, defina a partir de hoje, usar esse termo, Deus te abençoe para um outro cristão. Não, você está prestando um desserviço. Não faça isso, fala assim, você já é abençoado. Cristo já te abençoou, o texto é claro. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Tudo está nele. Então, Cristo já morreu. Se ele já morreu, eu não tenho que buscar minha bênção. Cristo já buscou por mim na cruz. Então, eu já sou abençoado. Eu estou em Cristo. Então, se Cristo é saudável, eu sou saudável. Eu só preciso crer nisso. Se Cristo é próspero, eu sou próspero, porque ele fez uma aliança de sangue por mim. Eu estou nele. Se Cristo tem paz, eu tenho paz, porque eu estou nele. Se Cristo é eterno, eu serei eterno, porque eu estou nele. Se Cristo é santo, aí vem a questão do pecado. Se Cristo é santo, eu sou santo, porque eu estou nele. Se Cristo vence o pecado, eu venço o pecado, porque eu estou nele, pela fé. Então não é nada por aquilo que eu faço. É tudo, 100% tudo por aquilo que eu creio e por isso faço. Então, eu volto a dizer, eu não sou santo para ser salvo, isso é meritocracia. Eu não sou santo para ser salvo. Mas eu sou salvo eu sou santo porque sou salvo. Ah, pastor, mas tem um texto lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz que a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Continue perseverando na escola e a gente vai explicar esse texto. Talvez ainda hoje, eu não sei, mas nós vamos procurar entender o que está sendo dito ali. Esse texto nunca foi meritocrático. Então, eu não sou santo para ser salvo. Ninguém consegue ser santo para ser salvo. Porque se fosse assim, o sacrifício seria entre o Pai e nós. A aliança seria entre Deus e Abraão. Então, nós somos santos, não é para ser salvo. Isso não é graça. Isso é meritocracia. Nós somos santos porque nós somos salvos. Bom, eu vou parar aqui, eu vou deixar os irmãos fazer alguma pergunta. Se você formulou alguma pergunta, abra só o seu microfone e pode fazer a sua pergunta ou algum comentário. E aí depois a gente dá mais algumas oportunidades e a gente avança mais um pouco aqui. Pastor Paz, a respeito da aliança de sangue, a gente vê que tipo assim, igual quando o senhor falou, boa noite a todos, né, que é o pastor Leandro está falando, a gente vê a respeito da dívida. Por exemplo, um tem uma dívida e aí, dentro dessa aliança, a dívida passa a ser da outra parte também, né? Então, a gente pode, eu não sei se pode, né? A minha pergunta é essa, se a gente pode se comparar a essa aliança
como se fosse um casamento também, né? Porque, por exemplo, o senhor é casado com a pastora Érica, então tudo que é do senhor é dela, e tudo que é dela é do senhor também, né? E então a gente pode, tipo assim, para a gente, eu falo mais para poder entender melhor essa questão da aliança. Então, através da fé, o que eu entendo? Que aquilo que é de Deus é meu Deu uma picotada no seu áudio aí, Leandro. e eu pertenço a Deus, né? Porque o que eu tenho é a minha vida. E Uhum. o que eu entendo aqui é que aquilo que é de Deus passa a ser meu, né? Dentro dessa aliança, uma vez que eu creio nela, como foi dito aqui, que Abraão creu e isso foi imputado como justiça, né? E a partir desse momento, lógico, a minha vida já pertence a Deus, então, né? É, Sim, e nós entramos com uma parte mais fraca. Nós somos a sim, parte mais fraca, sim, né? sim, Dentro dessa sim. aliança. Então a gente passa, é como se fosse mesmo um casamento. Aí poderia simbolizar também essa aliança como o casamento da noiva com o noivo também, né? Dentro de uma aliança também que é feita. Então, Mas é assim, isso mesmo, é talvez, eu não sei exatamente se eu isso esteja mesmo. errado, mas Tudo eu que. poderia. Não, mas você está certo, é isso mesmo, tá? É, o que um tem é do outro. Só que nós somos a parte beneficiada, porque Jesus tem tudo, a gente não tem nada. Só que pelo fato que eu falei agora há pouco aqui, se ele tem saúde, eu tenho saúde, se ele tem prosperidade, eu tenho prosperidade, se ele tem paz, eu tenho paz, se ele é eterno, eu sou eterno, se ele é santo, eu sou santo. Então nós somos a parte mais fraca, porém, uma vez que nós não estamos na aliança. A partir do momento que eu estou nessa aliança com ele, eu tenho todo o privilégio e passo a ser tanto quanto ele. Isso, as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso. Por quê? Porque elas olham para o comportamento delas e falam assim, ah, como que eu sou igual a Cristo? Olha como eu estou errando toda hora. Mas ela está errando toda hora exatamente porque ela não crê que ela é igual a Cristo. É um processo inverso. Então, esse é o grande engano. Ela erra tanto, falha tanto, e depois ela começa a olhar para o comportamento para depois dizer quem ela é. Só que o comportamento não vem depois. O que vem depois é a sua identidade. Perdão, primeiro a sua identidade. O comportamento vem depois. Então, primeiro eu preciso saber quem eu sou, qual é a minha identidade em Cristo. Qual é a minha identidade uma vez que eu criei nessa aliança, que eu tenho fé nessa aliança? Bom, essa identidade está lá em 1 João capítulo 4, que fala assim como ele é, nós somos este mundo. Então, a minha identidade é ser Cristo. A minha identidade é ser igual a Cristo. A minha identidade é do Pai, porque ele me reconciliou com o Pai. E quando eu creio primeiro, eu me comporto. Tá? É isso aí. Bom, tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta, gente? Se tiver, pode abrir o microfone aí. Boa pergunta, tá, Leandro? Muito boa. Mas é isso. Essa analogia de marido e esposa aí está correta também, tá? É um se entregando ao outro. Infelizmente, não é feito esse pacto de sangue nesse nível, né? Mas é um pacto que um faz com o outro. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ou a gente vai poder continuar? Ô, Zé Carlos, Oi. deixa eu falar o seguinte. Bom, quando você fala que você está dentro de Jesus e Jesus está ligado a Cristo, é isso aí? Não, quando eu Então, estou, você, eu estou dentro de Cristo, a Bíblia diz que eu estou dentro de Cristo dentro de... e Cristo está dentro do Pai. Hum. Colossenses 3:3. Então, aí, a partir desse momento, dentro de Cristo, a gente passa a ser filho. E por ser filho, você tem um acesso mais Isso aí, fácil, bacana, sem o sacrifício. Seria isso? bacana. Exatamente. Você não precisa mais de nenhum sacrifício. Você não precisa de sacrifício mais. Você já está em Cristo. Quem tem que se sacrificar para ter é o escravo, é o servo, é o empregado. Como lá em Gálatas capítulo 4, que fala que o filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele é semelhante a um escravo, se ele for menino. Então, esse menino aí, não ali está no sentido literal de meninice mesmo. Mas o que Paulo está querendo dizer é fazer uma analogia que os Gálatas estavam vivendo como meninos da fé, porque eles decaíram da graça. Eles perderam o entendimento de tudo que ele ensinou. A gente vai entrar em Gálatas ainda, tá, gente, para frente. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, assim, hoje tem muitos cristãos salvos, né, que se comportam como meninos. Então, eles vivem uma vida de um Deus de depois. Então, eles acham que eles vão orar para Deus depois
abençoá-los, ele vai pagar o preço para depois Deus dar para ele a bênção, a vitória, o milagre, a resposta. Então, eles se comportam como escravos, eles fazem primeiro para depois ter o direito, como um empregado, trabalha 30 dias para depois receber o salário. Quando, na verdade, não é nada disso. Cristo já pagou por nós já somos filhos, nós não temos que trabalhar, nós temos que crer numa obra que alguém trabalhou por nós. Essa é a obra da cruz. O trabalho foi perfeito. E mais que perfeito, o trabalho da cruz foi um trabalho suficiente. Nós tivemos o privilégio de nascer no tempo depois do trabalho feito. Na velha aliança era diferente. De fato, era meritocracia. Teria a dívida, teria a dádiva e a dívida, né? Como Paulo fala em Romanos. Mas, no nosso caso, a dívida já foi paga. Então, só nos restam os benefícios de uma dívida paga. Cristo pagou tudo por nós. Então, não há mais separação. Nós somos amados dele. Amém, gente? Nós somos filhos amados de Deus sem nenhuma acepção, tá? A gente começa a ter alguma diferença em outros pontos que a gente pode até falar um pouco à frente. Mas não há acepção. Nós Pastor todos Zé somos Carlos. amados dele. Pastor Marcelo quer falar agora. Bem-vindo, Graças pastorzão. a paz. Tudo bem, meu amado? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Voltando à aliança abraâmica, como o senhor começou a explicar, então, dentro dessa, a gente poderia fazer uma conexão de que a aliança abraâmica, então, foi uma aliança de Deus com o próprio filho ali, não uma aliança dele com Abraão, né? Exatamente. Seria isso? Exatamente. Foi aquele momento ali, pastorzão, era um símbolo da cruz. Tá? Por isso que eu disse na primeira aula que a gente encontra nova aliança no Velho Testamento, lembra? Então, Lembro, sim. esse é um ponto. Esse Gênesis Essa 15, seria uma manifestação da graça no Velho Testamento. exatamente, tipificando a obra da cruz, ela consumada. Por que ainda viveu a lei? Porque não tinha sido consumada. Ali foi só um tipo, né? um símbolo do que aconteceria na cruz. Ok. É exatamente isso aí. E a posição de Abrão é a posição que todos nós, como filhos de Deus, depois que cremos em Jesus, deveríamos viver. Qual posição? Posição de descanso. O texto ainda faz questão de dizer que Abrão ele foi para um profundo sono. Eu fico muito triste quando eu vejo muitos filhos de Deus vivendo, sabe, uma vida de depressão, de angústia, de ansiedade, preocupação, perdendo noite de sono, uma vida em desespero. E o mais triste, pior que muitos ímpios. Isso tudo é por falta de compreensão do que Cristo fez por nós, de que está tudo consumado, que está tudo pago, que a minha vida é para ser uma vida de testemunho de bênçãos, testemunho de vitória em todas as áreas, porque está tudo consumado, tudo é pela fé hoje. Não é por tanto de preço que eu pago, não é por tanto que eu oro. As pessoas acreditam muito no poder da oração. E quem sou eu, de hipótese alguma, que eu estou falando contra a oração no sentido de estar com ele? Eu estou falando contra a oração quando se faz da oração uma petição. A maioria dos crentes pensa que orar é pedir. Então, eles vão para um tempo de oração e fica uma petição como se Deus não soubesse de nada. Ele é como se ele estivesse indo para um quarto a anunciar a Deus que está vivendo um problema que Deus não sabia. E fica chorando o máximo que pode, dobrando o joelho, se lamentando para Deus fazer, porque se ele não convencer Deus que a situação dele é uma situação que trouxe choro, trouxe uma tristeza terrível, e não gritar e não pular, Deus não vai atender. Isso é loucura. Isso não existe. Tudo que eu me aproprio em Deus, só há um caminho. É a obra da cruz pela minha fé. Só um caminho e 2 pés, né? Se eu posso chamar de 2 pés, porque para andar, né? Andar na fé. Então, é a fé num caminho que já existe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, eu devo orar? Claro, eu oro muito mais no tempo da Nova Aliança, depois dessa revelação, do que antes, mas não pedindo. Até apresento algumas situações diante dele, mas não como um mendigo espiritual, mas uma certa forma de um desabafo do que está acontecendo. Crendo. E eu oro muito mais no sentido de estar com ele, de intimidade com ele, do que de pedir. Quando, na verdade, muitos crentes pensam que é o muito orar que vai fazer com que ele seja
seja abençoado. Não, ele já é abençoado pelo muito crer. Então, é muito mais crer do que orar. Obrigado, pastor. Amém, pastor querido. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, gente? Ou a gente pode ir mais um pouquinho aqui? Graça e paz. Graça e paz. Eu tenho uma pergunta para fazer, que então a graça, ela existe desde o início do mundo? Sim, sim. A graça, o nosso Deus é um Deus de graça, né? Desde quando ele perdoou Adão e Eva, já foi a graça, né? Só que a graça, ela é consumada na cruz. Então, Deus, ele é um Deus de graça. Ele sempre foi um Deus de graça e a gente vê várias manifestações dessa graça. Mas a gente só vê a consumação dessa graça no sangue. Interessante que é bom deixar bem claro que a graça consumada, ela não começa quando a graça nasce. Porque a graça é o próprio Cristo, né? Então, a graça, ela não começa no nascimento do autor da graça. A graça começa na morte. A nova aliança não começa quando Jesus nasce. Ele nasce e vive no tempo da velha, ele cumpre a lei e os profetas. Mas a nova aliança começa na obra consumada, quando o sangue, de fato, foi derramado. Ali começa, então, a dispensação e o tempo que foi preparado para o homem, chamado tempo da graça. Mas isso não significa que Deus, desde a sua eternidade, a eternidade, ele não seja um Deus de graça. Então, por exemplo, Deus, ele nos ama. Mas por que ele nos ama? Porque não sabe fazer outra coisa. Deus tem coisas que ele não sabe fazer. E uma delas é não amar. Deus, ele nos ama. Por que ele nos ama? Porque Deus, ele é o próprio amor. A natureza de Deus é amor. Você imaginar um pé de manga dando laranja, nunca vai dar. É contrário à natureza. Você imaginar você ir num pé de abacate e colher uma laranja, ou colher uma maçã, não tem sentido. Porque a natureza da manga é da manga, a natureza da macieira é da maçã, a natureza da abacateira é da abacate. A natureza de Deus é amor, então ele só dá uma coisa, amor. Eu não sei se vai ter tempo da gente falar sobre isso ainda, mas até o juízo de Deus é em amor. E é bom lembrar que no tempo da graça não tem juízo, porque esse tempo ele foi separado para a graça, ele está pago. Então, se esse tempo está pago pela obra consumada da cruz, como que Deus vai alterar a cruz? Como que Deus vai desfazer uma obra que foi feita, como muitos crentes desfazem? Deus não. Então, muita gente pensa que algumas coisas que estão acontecendo com o homem, acontece com o crente porque desobedeceu, desviou, tal, imputa isso a Deus. Quantos pais imputam aos filhos juízo de Deus por desobediência, quando eles se afastam da igreja, e aí esses filhos, o que eles fazem? Ficam com mais ódio de Deus ainda. Isso é terrível. Deus, ele não aplica juízo no tempo da graça. Ele aplica correções, porque o pai corrige quem ele ama. Mas é diferente de juízo. O juízo já foi sobre os ombros de Cristo. Jesus se fez juízo por nós na cruz. Então, esse tempo até o arrebatamento é um tempo da pura graça. A graça manifesta. Mas a graça, ela vem desde quando Deus é Deus. Ele é um Deus cheio de graça, é um Deus de amor. Pastor José Carlos, pegando um gancho aí no senhor, desculpa atrapalhar. Não está atrapalhando não, pastor. Eu concordo nisso que o senhor falou totalmente, que o juízo não é... Aí teve até pessoas falando que a Covid é juízo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se Deus derramasse o juízo aqui, não ia sobrar ninguém. Mas o senhor acreditaria que a justiça de Deus, ou correção, como o senhor falou, pode se manifestar na graça? O que o senhor pensa disso? A justiça, muita gente às vezes não entende isso, só para a gente tá aprendendo aqui, né? Então vamos alinhar o nosso coração. A justiça é a graça. Tem gente que fala assim, Deus é amor, mas também é justiça. Amor e justiça é a mesma coisa. Se nós somos salvos por causa da justiça dele. Deus é justo. E por ser justo, ele deu o filho dele por nós. Então nós somos justificados nele. Cumpriu-se a justiça.
Então, eu sou justo nele. Então, a justiça de Deus é o próprio amor dele. Eu sou justo por causa do amor dele. Agora, o juízo, né? O juízo não, o juízo ele é diferente. O juízo já é uma correção de Deus ao homem, porém de uma forma condenatória. E esse episódio ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Agora, nesse tempo, que é o tempo da graça, Deus trabalha muito com a graça, que é o amor dele, e com a disciplina, com a correção, porque todo pai que se preze, ele deve corrigir seus filhos. Então, Deus corrige, mas com amor. Então, as correções às vezes acontecem, e a gente precisa discernir e separar, que não é juízo, é uma correção. E muitas vezes ele nos corrige para nos trazer de volta para a rota. A correção sempre é por amor para nos trazer de volta, mas nunca juízo. Pastor, pastor Leandro aqui. Eu estou ouvindo o senhor falar aí e me fez lembrar de um texto do Evangelho de João, acho que é capítulo 1 lá, que o João Batista fala, que Jesus, ele veio com graça e com verdade também, né? Ele não veio só com graça. Eu achei muito interessante o senhor ter falado no começo aí, porque às vezes tem muitos pastores, ou até mesmo, né, pessoas da igreja que recebem esse ensinamento da nova aliança e falam, não, agora é só graça, né? Posso pecar à vontade e tudo. Só que a gente vê ali que Jesus ele não veio só em graça, ele veio em graça e em verdade, né? Por exemplo, quando ele chega para a mulher samaritana e ele, né, começa a conversar com ela, a gente vê que ele, com toda a graça, com todo o amor, né, ele chega para ela e mostra para ela até mesmo onde que ela estava num caminho que não estava sendo um caminho que levava para Deus, né? E ali, com o amor dele, com a graça dele, ele ganha ela e através dessa graça, essa graça capacita ela a ganhar, né, o povo inteiro ali. Outra situação da mulher adúltera, né, quando ela que Jesus também ele chega ali com graça e também com verdade sobre essa questão. Então, assim, eu achei importante estar mencionando isso, né, porque o senhor mencionou sobre ele chega com graça, né, e com disciplina. Uma coisa interessante que a disciplina dele, essa verdade que Deus ele, né, o amor, ele se alegra com a verdade, ele não se alegra com a justiça, como diz Paulo lá em Coríntios 13. Ele folga-se com a verdade, né? E esse amor, a gente vê que até mesmo, por exemplo, no dilúvio, quando, né, Deus mandou o dilúvio, né, e teve ali misericórdia da família de Noé e tudo, a gente vê que até mesmo essa ação foi por amor, né? Porque o próprio sempre homem por estava amor, se né? destruindo. Sempre as ações de Deus é tudo por amor, mas muito bem colocado, pastor Leandro, muito bem colocado. Bom, eu falei sobre Hebreus 12:14, a gente está sobrando um tempinho aqui ainda. Eu vou usar esse tempo para a gente falar sobre esse texto de Hebreus 12:14, que traz bastante confusão. Mas antes, eu quero dizer aos irmãos, pedir aos irmãos encarecidamente, em nome de Jesus, principalmente você que é pregador da palavra, você que é pastor, está aqui e fala do amor de Deus para as pessoas, não desista dessa escola. Não desista. Não aprenda a graça pela metade. Isso vira, me perdoe a palavra, que isso vira uma desgraça, irmão. Porque a desgraça é a ausência da graça. Então, não aprenda a graça pela metade. Então, porque tem muito isso, as pessoas, já tem gente aqui que não veio nessa aula aqui, eu espero que não tenha desistido. Porque, entende, mas aí depois, essas pessoas que começam esse tema e não aprofundam nele, eles são os maiores críticos depois. Eu falei aqui quando tinha alguns alunos na sala, eu vou repetir, perdão por aqueles que já ouviram, mas eles se tornam os maiores críticos desse tema depois. Isso é terrível, porque ele fecha o coração de outras pessoas que poderiam estar ouvindo sobre esse tema. Jesus colocou bem claro, falou assim, não se coloca vinho novo em odre velho. Então, nem remendo novo em vestido velho. Então, assim, se você se fizer um odre novo, você pode ter certeza que Deus tem um vinho novo para você. A gente vai falar sobre muitas coisas interessantes, mas não desista da escola. Não desista, senão você vai pegar essa graça pela metade e vai virar uma bagunça. Aí vai ser uma graça sem verdade. É o que o Leandro falou, por isso que eu peguei esse gancho.
Aí fica uma graça sem a verdade, aí é complicado, irmãos. Aí pronto, aí vai pensar em uma graça libertina. Eu sempre digo que a graça não me libera para pecar. A graça me liberta do pecado. É a graça que vence o pecado por mim. Quanto mais eu compreendo a graça, por incrível que pareça, mais forte eu fico contra o pecado. Prova disso que a força do pecado não é a graça. Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá no último versículo 56, que a força do pecado não é a graça, é a lei. É a lei. Agora, se você tira a lei, o pecado fica sem graça. Então, o que a gente precisa, querido, é exatamente ter essa compreensão que aprender a graça pela metade é uma desgraça. Então, não desista. Eu sei que nos dias atuais, poucas pessoas estão prontas para aprender. E eu disse no início, eu vou repetir que quem não se assenta para aprender não tem autoridade para ficar de pé para ensinar. É importar para exportar, é inspirar para inspirar, é ser fome para ser pão. Tá? Então, assim, dedique tempo a essa escola e não apenas esse tempo nosso aqui, mas pegue essa ministração, ouça de novo com mais calma, pega Gênesis 15, leia com calma, para que o Espírito Santo continue trabalhando, porque a revelação vem depois do conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, fica difícil ter a revelação daquilo que eu não conheço. Nova Aliança não é nada que foi inventado agora. Nova Aliança, para nós, tem sido apenas uma luz. Eu costumo dizer, que eu já disse isso, eu vou repetir, que a luz ela não tem poder de criação, mas ela tem poder de mostrar o que já existe. Então, a Nova Aliança é antiga, e Deus tem trazido uma luz para nós que está mostrando aquilo que a gente não via. E aí a gente vai lá em Hebreus 12, 14, que eu sei que a maioria dos crentes interpreta esse texto errado. E o autor aos Hebreus, ele diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Né? Então, como a maioria interpreta esse texto, e eu também interpretava, que eu preciso estar bem com os homens e ser santo. Se eu não for santo, eu não vou para o céu. Eu não vou ser salvo. A gente tem mania de todos os textos que a gente vê sobre vida eterna, sobre salvação, sobre ver o Senhor, a gente coloca tudo num pacote só, sobre reino de Deus. A gente pega isso tudo, junta tudo e chama isso de ir para o céu. Então, esse entendimento ele é muito raso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar, verá o Senhor, ninguém verá o Senhor, não vai ver o reino dos céus, não vai entrar no reino dos céus, não vai casar com o noivo, não vai reinar o milênio, não vai ser salvo. Eu juntar isso tudo, vida eterna, pôr tudo no pacote e chamar isso de ir para o céu. Não. Se fosse isso, você pode ter certeza que pelo menos a maioria dos textos diria a mesma coisa. Não, cada situação é uma situação. Então, nem toda vez que eu ouço a palavra salvação ou salvo, está se referindo à eternidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas rapidamente. Você pega Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto mal compreendido acabou a Nova Aliança. Acabou a graça. Esse texto mal compreendido, o cidadão fecha o coração dele para a graça e não ouve mais ninguém. Porque olha só o que está dizendo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se eu vou ter que perseverar até o fim para ser salvo, eu nunca fui salvo. Eu só sou salvo se eu morrer salvo. Se lá no meu último segundo de vida eu for um perseverante. Isso é o quê? Isso é meritocracia pura. Como é que eu vou perseverar até o fim para ser salvo e não foi por mérito meu? Eu perseverei. Então, a salvação não é pela graça. Olha que confusão. Por quê? Por causa do péssimo hábito, irmãos, da maioria dos crentes, de ler texto sem contexto. Jesus ele começa a falar sobre o assunto no capítulo 24, versículo 4, quando no 3 os discípulos fazem as perguntas lá sobre o final dos tempos, sobre quando ele voltaria, quando será a vinda dele, e ele vai respondendo, ele vai falando dos tempos difíceis. Ele vai falando do início das dores, da perseguição, ele vai falando de um monte de coisa que é o prenúncio da grande tribulação. Aí ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo da grande tribulação. Quando a gente for aprender sobre salvação e reino, quando a gente aprofundar um pouco mais sobre salvação e reino,
a gente vai... Beleza, Leandro, já vi aí. Quando a gente for aprofundar mais sobre salvação e reino, a gente vai entender melhor sobre isso. Então, o que Jesus está dizendo ali não é ser salvo para ir para o céu. Tá vendo? As pessoas colocam tudo no mesmo pacote. Então, ali não, ele está falando de será salvo do período da grande tribulação. Que a gente vê um pouquinho à frente ele falando do arrebatamento. Estarão duas moedas no moinho, um ele salva e a outra fica. Dois no campo, um ele salva e o outro fica. É nesse sentido que ele está dizendo. Mas as pessoas pensam que é a salvação da alma, e não é. Bom, agora sim, vamos lá para Hebreus 12, 14. A gente quer atropelar, é tanto assunto aqui, né, irmãos? Mas a gente vai se organizando aí, de qualquer forma, é mais coisa que a gente está passando aqui. Mas vamos lá. Hebreus 12, 14, para a gente fechar essa aula. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aí todo mundo faz o quê? Verá o Senhor. Eu vou ver Deus um dia lá no céu. Então, se eu não for santo, eu não vou ver Deus um dia. Pensa. Quem consegue ser santo se não ver o Senhor primeiro? Tá vendo como é que fica a questão da meritocracia, como isso é sério? A pessoa chega ao cúmulo de pensar que ela se santifica primeiro para um dia ela ver o Senhor. Não, querido. Ninguém é santo para ver Deus. Nós somos santos porque vemos Deus. Vimos Deus. O que é esse vi Deus? Alguém me apresentou ele. E eu criei. Então, a partir do momento que eu criei, eu recebi o Espírito que é santo, e esse Espírito que é santo passou a habitar na casa suja. E eu costumo fazer analogia de alguém que entra numa casa que está parada há 3 anos. Como é que ela está? Parede tudo empoeirada, cheia de teia de aranha, poeira no chão, cartas debaixo de correio, debaixo da porta, não é aquela bagunça? Aí o que você faz quando você entra? Alugou aquela casa. Você limpa, lava, não é assim? Faz um mutirão, pinta tudo, tira teia de aranha, põe ela novinha. É isso que o Espírito Santo faz dentro da gente. A gente encontra com Cristo, ele entra em nós para nos limpar. Como salvo? Ele não faz isso tudo para a gente ser salvo, não. Ele faz isso porque nós cremos e fomos salvos. Então agora a gente começa a dar fruto de salvo pelo Espírito que em nós habita. Ele é santo e vai nos santificando. Nós nos tornamos filhos, João 1,12, então a gente fica parecido com o Pai. E o Pai é santo. Então o texto não está dizendo sobre ser santo. O texto não está dizendo sobre ser santo para ver Deus um dia no céu. Não é nada disso. O texto está dizendo o seguinte, presta atenção. Até estava compartilhando isso com o Reuel, né, Reuel? Aquele dia lá no nosso almoço, aquele almoço abençoado lá em Lisboa, né? Então, nós não somos santos para ver Deus. Não, nós somos santos porque viu Deus. Então, o que o texto está dizendo para a gente concluir, gente? O texto está dizendo o seguinte. Primeiro, seguir a paz com todos. Está falando de relacionamento. Está falando de você, crente, ter paz na sua casa, ter paz no seu trabalho, ter paz na escola, ter paz na rua, ter paz com a sua vizinhança. E ele fala, e a santificação? Porque sem a santificação na sua vida, ninguém do lado de fora que está perto de você vai ver o Senhor em você. Então, a santificação não é para você um dia morar no céu. A santificação de Hebreus 12, 14 está falando que se você não for santo, ninguém verá o Senhor na sua vida. Porque você não tem fruto de santificação, você não tem comportamento salvo. E como as pessoas vão ver Deus em você? Lembra que as pessoas viam Deus em Jesus? A mulher viu Deus em Elias, em Eliseu. Por quê? Por causa da vida santa. O próprio Jesus, o que ele diz? Quem me vê, vê o Pai. Então, a santificação não é para ir para o céu. Claro que nós somos salvos para ser santos. Fomos chamados à santificação, sede santos, porque o Senhor, seu Deus, sou santo. Claro, claro. Mas não é para ser salvo, é porque sou salvo. E esse texto não está falando para ir para o céu, está falando para que as pessoas vejam Deus, o Senhor, em nós. Então, o texto deixa de ser um texto meritocrático e passa a ser um texto evangelístico. Se você for santo, você não vai abrir a sua boca na sua casa, as pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão ver Deus lá no seu trabalho em você. Vai ver Deus na rua, onde você for, porque você nem abre a boca
mas você mostra, você exala Deus, as pessoas conseguem ver Deus na sua vida e essa é a sua maior pregação. É o que o texto está querendo dizer. Amém, meus irmãos? Acho que nós vamos encerrar por aqui, né? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Pastor Leandro, vamos dar oportunidade para os outros irmãos aí falarem também. Sei que você está animado aí, mas se não tiver ninguém, você fala. Espera um pouquinho aí. O Leandro está com bastante assunto aí, glória a Deus. O Alessandro também dá uma pausazinha aí, porque já perguntaram. Se não tiver ninguém, eu vou passar para os dois, tá, gente? Mas vamos aí, tem mais alguém que quer falar? Aí desbloqueia o microfone aí, pode falar. Acho que vai ser vocês dois mesmo, hein? Mais alguém quer falar, gente? Quer perguntar alguma coisa? Estão comigo aí? É ruim esse tipo de aula, né? Só Deus dá graça a gente aqui. Não está vendo ninguém, só está vendo mais o Leandro e o Alessandro aqui. Eu sei que a turma está aí, mas é diferente, né? Mas vamos em frente. Alguém aí, gente, quer fazer alguma pergunta, quer falar? Dou-lhe uma. Tá tudo travadinho, Leandro. Acho que vai sobrar para vocês, hein? Dou-lhe duas. Ih, vai falar, Reuel? Já fechou de novo. A patroa estava querendo falar aqui, pastor. Fala, abençoada. Fala. Só para ter alguém diferente falando. Tá, Leandro? Só um minutinho aí. Vamos lá. Não, assim, na verdade, eu nem ia perguntar nada, porque ficou tudo tão bem explicado que eu não fiquei com nenhuma dúvida. Então é bom, né? Esse é o defeito do bom professor. Não tem espaço para dúvida. Mas, assim, para mim, assim, essa explicação sobre Hebreus 12, 14 foi, assim, muito top. Muito top mesmo. Fez toda a diferença, né? Acho que quando a gente traz essa elucidação da palavra de Deus, deixa a gente, assim, com a mente totalmente renovada mesmo. Foi muito bom. E eu realmente não tenho nenhuma dúvida, porque foi tudo muito bem explicado, assim. Então, foi top. A aula foi top. Essa parte que o senhor falou também, pastor, a respeito do juízo. Thaís, fecha seu microfone só um pouquinho, fazendo favor. Thaís, está com o microfone aberto? Só um pouquinho. Ok, vamos lá. Essa parte que o senhor falou também a respeito do juízo, que a gente não está vivendo a época do juízo de Deus, foi muito boa, porque o que a gente recebe de mensagem de WhatsApp, de profeta, falando que Deus está limpando a terra, que Deus está limpando os públicos, não sei o quê, e a gente fica até meio perturbado, assim, né? Traz um temor para a gente, caramba, será que eu estou no juízo, estou na grande tribulação? Só que, na verdade, não. Deus está de bem com a gente, sabe? Nós somos justificados, está tudo bem. Nós temos uma aliança e isso traz uma segurança muito grande para a nossa fé. Então, muito obrigado, pastor, por essa aula. A aula foi top. Deus está bem com a gente. Cristo morreu. Só por isso. Cristo pagou, está consumado. Não é nada por causa de nós. Tem tudo a ver com Ele, né? É por causa dele. E a gente, assim, não fala criticando, mas é porque aprenderam assim, né? Mas é isso mesmo, muita gente ensina dessa forma, que é juízo de Deus. Eles aprenderam assim, né? Então, esse tempo novo, eu até oriento vocês, gente, a tomar muito cuidado. Quem que vocês estão ouvindo, assistindo, tem que tomar muito cuidado. A menor distância entre dois pontos é uma reta. A física ensina isso, a engenharia ensina. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, quando você entra nessa reta, significa que você vai chegar nesse ponto? Nem sempre. Às vezes você pode entrar nessa reta, mas se você estiver nessa direção, a cada acelerada que você der no carro, mais você distancia do seu destino. Então, tem muita gente que pensa, não, eu tenho que ler a Bíblia, estudar todo dia, ouvir todo mundo e tal. E às vezes não, isso traz um emaranhado de confusão na sua mente, complica mais ainda. É muito importante, vocês estão estudando Nova Aliança, vocês fazer uma boa triagem quem vocês vão ouvir. Porque às vezes a gente vai fazer um trabalho aqui que vai avançar, vamos imaginar que a gente está a 10 mil metros do destino de uma boa compreensão da Nova Aliança. E a gente avança 500 metros aqui, bacana. Mas depende da administração que vocês ouvem, se vocês acreditarem, ela pode ser da velha aliança e atrasar mais uns 300 metros. E a gente fica, sabe, vai, volta, vai. Eu tomei uma decisão, eu não assisto nenhuma administração que é da velha aliança. E olha que eu já tenho discernimento, glória a Deus por isso, para assistir e discernir o que é bom, ainda que eu vou tirar uma frase. Mas eu vou perder bastante tempo. Então, eu prefiro já buscar a linha que eu sei que tem muitos pregadores que ensinam. Aliás, não tem muitos não, tá, gente? Não tem muitos.
A má notícia é essa, não tem muitos, mas tem. Quem ensina a nova aliança. Ô, Reuel, acho que sua esposa, como é que ela chama mesmo? Carol, Carol, perdão, tá, Carol? Carol, Reuel, eu vou passar aqui pro Diego, acho que o Diego quer perguntar aí, Diego. A gente tá partindo para o encerramento, tá, gente? Só mais um pouquinho. Ô, pastor, nem é perguntar, é mais compartilhar mesmo, né? Porque desde que a gente teve aquela conversa lá na sua casa, lá, abriu muito nossa mente, sabe? Foi muito bom mesmo. E quando a gente compreende uma passagem dessa, igual o seu pastor aqui de Hebreus 12, a gente olha as coisas ao nosso redor de uma outra forma, né? Por isso que até mesmo Jesus nos explica, nos ensina, né, que quando você for ver um profeta, você tem que olhar os frutos dele para você saber se é um profeta de Deus mesmo ou não, né? Então, isso é muito bom. Até os louvores a gente tem escutado com os outros ouvidos, né, para perceber se é mesmo aqui algo de Deus, de bom, porque nem todo louvor é bom para nós. A gente entende isso, né? Aquele louvor que não exalta Deus, que exalta a mim mesmo, a gente não escuta mais. A gente parou e a gente está, graças a Deus, aí conseguindo avançar nessa graça maravilhosa. Meu Deus, boa palavra, tá? Nós vamos falar sobre isso ainda, gente. Quando a gente entrar no tema Espírito Santo, né? Porque esse tempo é o da graça e é o tempo do Espírito. Então tem muita coisa boa. Semana que vem, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu roteiro aqui, mas é bem provável que nós vamos falar sobre o chamado de Paulo. É um divisor de águas entender o chamado de Paulo, gente. Vai ajudar muito. Quando a gente for falar também sobre a carta aos Gálatas, vai ajudar muito também, tá? Então tem muita coisa boa que Deus vai falar com a gente ainda. Bom, a gente tem uns minutos ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o Leandro para falar aí. Vai falar, Leandro. Você vai ficar com água na boca? Pastor Leandro. Glória a Deus. Pastor, é só complementando aqui, que no momento que o senhor estava falando, eu estava lembrando aqui, igual, eu estava lembrando de um áudio que eu ouvi, e eu tenho feito uma escola aqui na minha casa. Todo o ensinamento que eu tenho pego com o senhor, eu tenho transmitido para o povo daqui também. Tem vindo mais ou menos umas 20 pessoas aqui. E eu lembrei da aula passada sobre as 3 perguntas, né, que o senhor falou, e essa carta aos Hebreus, ela foi escrita, né, para quem falou? Para o povo hebreu, né? Um povo que tinha o costume judaico. E aí eu estava analisando aqui o texto, à medida que o senhor estava falando, esse texto de seguir a paz com todos, se a gente analisar um versículo antes aqui, vai ver que aqui está falando, no versículo 13, está falando que o motivo pelo qual eles deveriam se comportar dessa forma, né, no caso aí, deveriam não, né, dando uma orientação para eles seguir a paz com todos, é para que as pessoas que estivessem ali fracas, então não desviassem, né? Está dizendo ali que ele não se desvia inteiramente, antes eles sejam sarados. E lá no versículo no versículo de número 15, tá falando lá, né, sobre eles, o motivo também, no versículo de número 15, não. Na verdade, é no versículo de número... versículo número 15 mesmo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma amargura brotando vos perturbe e por ela muitos contaminem. No caso aí, trazendo para a gente também a responsabilidade de estar transmitindo o Senhor para as pessoas, né? Olhando para Eliseu e falando assim, ali vai um homem de Deus. Amém, bacana. Né? Na verdade, está dando uma picotada no seu áudio, Leandro. Quem vê a mim, mas deu para entender. Deu para entender. Na verdade, é extremamente importante, gente, vocês, quando estiver lendo a Bíblia, não parar de ler enquanto não encerrar o assunto. E muitas vezes encerrar o assunto não é encerrar o capítulo. Por exemplo, o assunto de Mateus 24 continua em Mateus 25. O assunto que Jesus está falando em Lucas 15 continua no 16. Ele começa a falar de uma parábola de uma perda de 1%, que foi a ovelha.
depois ele fala de uma perda de 10% que foi a dracma, depois ele fala uma perda de 50% que foi o filho pródigo que foi embora. Só que no capítulo 16 ele fala da perda de 100% de mordomo que foi embora. Então há uma continuidade. A gente às vezes tem esse hábito de ler por capítulo, não, você lê por assunto. Então isso facilita muito você entender a Bíblia. Esse capítulo eu não estou aprofundando muito aqui em Hebreus 12, mas esse capítulo está falando sim muito de relacionamento, tá? Ele abrange uma boa parte dele falando de relacionamento e do nosso comportamento com Deus para ter um bom relacionamento e para dar um bom testemunho para aqueles que não são cristãos. E bem enfatizado também pelo Leandro, a questão de para quem foi falado, é uma carta que foi escrita aos Hebreus. Se você não vê dessa forma, você não vai entender Hebreus 6:4 nunca. Aquela parte ali que fala que é impossível que alguém volte. Quantos desviados nós já vimos voltar? E como é que você vai entender isso? Então a Bíblia está mentindo. Nós vamos ainda, eu creio que a gente ainda vai falar sobre isso numa dessas aulas aí. Por que está acontecendo ali? Por qual motivo foi escrito aqui? E que não tem nada a ver com nós gentios. É uma carta escrita aos hebreus que veio de uma religião muito travada, muito difícil de libertação, que é a religião judaica. Mas isso aí a gente vai ter outro tempo para tratar sobre isso. Semana que vem, em nome de Jesus, a gente fala sobre o chamado de Paulo. Acho que é o que está organizado aqui no meu roteiro aqui do módulo. E vamos que vamos. Eu oriento vocês, eu volto a dizer, eu oriento vocês a ler o capítulo 15 novamente com mais calma, ver se tira um tempo na semana, assista essa ministração de novo, que com certeza vai fortalecer o entendimento aí. Ô, gente, nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Porque nós já passamos aí, já estamos com 1h22. Eu tô vendo o Gordinho. O que o Gordinho tá fazendo aí, rapaz? Estou a me filar aqui um almoço, uma janta. Então tá bom. Aqui, nós vamos terminar agora, chegou na hora do amém. Aqui, normalmente a gente ora para começar ou para encerrar, tá? Eu quero pedir quem que vai ser o homem da oração hoje aí. Pode ser o Diego. Tá bom, Diego? Pode ser? Ore para nós nesse encerramento aí, agradecendo ao Senhor por tudo que aconteceu e que tudo que Deus falou, só já colocando aqui como base da nossa oração, não fique apenas no campo da mente, mas que governe o nosso espírito, vá além, vá num lugar chamado espírito, amém? Então vamos agradecer ao Senhor, gente. Amém, amém. Pai, muito obrigado por este momento de reflexão, de aprendizado da Tua palavra, Jesus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor continue ministrando o nosso coração, que não fique somente na área do conhecimento, mas que isso venha fazer uma transformação nas nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha transformar o nosso entendimento, a nossa conduta, conforme a Tua palavra, meu Pai. Eu te agradeço por cada um, Jesus, que participou desta aula, e que cada um venha ser transformado pela Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, Deus é bom. Final de semana aí chegando aí poderoso para vocês. E até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Pastor. Obrigada, pastor. Boa noite aí. Tamo junto. Tchau, Carol. Obrigado. Tchau, gente. Tchau para os irmãos aí que Tchau, já gente. falaram, a turma toda. Eu tô vendo Amém, cada nome parceiro. estranho. Abraço. Amém, Pai do Senhor. Pai do Seja bom, pastor Carlos. Agora tá vendo a carinha de vocês aí. Graça e paz. Pode ser para todos. Amém. Tchau, tchau. Aleluia. Glória. Gabriel, todo mundo. Grande abraço. Amém. Deus é bom, gente. Até semana que vem. Aleluia. Brasil. Semana que vem. Gabriel. Estamos todos juntos. Aleluia. Tchau, gente. Tchau, tchau, pastor. Tchau, pai. Amém. Tchau, tchau. Amém.